Eu tenho medo da aranha marrom. Você tem medo da aranha marrom? Aranha marrom, porque Curitiba é infestada de aranha marrom. A coisa que eu mais tenho medo na vida. E de urso também, aqui. Eu tenho medo de agulha. De agulha? Eu, inclusive, hoje fiz exame de sangue, foi bem tenso pra mim. Capaz! É sério, eu sou cheio de tatuagem, né? Mas daí você não morre toda vez, desmaia toda vez que você faz tatuagem? Tipo, eu me enfrento o meu medo. Você sabe que... Corajoso, enfrento meu medo. Eu enfrento porra nenhuma, se as aranhas aparecem, eu fujo. Eu no Brasil, eu doava sangue 2 vezes por ano, porque pra mim, além de ser óbvio uma atitude nobre, isso vencia um lado que eu tinha, que era de não enfrentar aquele... Você se superava. Eu me superava, assim. E aí, é engraçado, e aqui eu adiei 2 anos pra fazer exame de sangue. Nossa, então qualquer agulha... Eu não sei como é que... Por isso você tá meio pálido? Pode ser. Eu acabei de falar, né? Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô aqui com o Diego porque nós vamos falar de um assunto muito importante que são os medos, os principais medos dos brasileiros ao virem para o Canadá, quando estão lá no Brasil pensando, será que devo, será que não devo, o que será que faço, ai mas eu tenho medo disso, medo daquilo, e por isso hoje chamei o Instituto de Pesquisas da Van Sweet Home, que de acordo com a sua experiência, né, é totalmente empírico isso que a gente vai falar, de acordo com os clientes que ele tem, que são muitos brasileiros, e eu fiquei com isso na cabeça, pô, deve ter algum medo, né, porque medo é o que mais passa na cabeça de quem tá querendo imigrar, né, morar fora, estudar fora, e o medo é importante, né, o medo é uma defesa do ser humano pra se proteger das coisas e tal, só que o medo não pode dominar a gente, né, Diego? Pois é, não só os clientes, né, Adri, a gente recebe muitas pessoas mandando e-mails pra gente, nos comentários dos vídeos, né? Prospects e perguntas que estão sonhando com perguntas no nosso Instagram, perguntas no nosso Facebook e tal. E a gente foi colhendo esse tipo de coisa, na toa que a gente tá aqui pra conversar um pouquinho disso. E é engraçado que muita gente tem muito medo de não ter dinheiro para seguir o projeto Canadá depois que chega aqui. Esse é um medo comum, então? Esse é um medo muito comum. Não seria medo de acabar o dinheiro aqui? Medo de acabar o dinheiro, é isso. Né? Eu acho que esse é um medo pior, né? Porque por mais que a pessoa tenha um dinheirinho guardado, não sabe o que vai... Não sabe. Que espera, né? E aí vem a sequência desse medo, que é o medo de você não arrumar um emprego aqui. Né? Então, que tem a ver uma coisa com a outra. Que tem a ver uma coisa com a outra. Então, normalmente o medo da falta de dinheiro tem a ver com o medo de não arrumar um emprego assim que chega. E tem a ver com um outro medo, da sequência de medos, né? Que é você chegar e não trabalhar na sua área. Então, tem muita gente que... Nossa, esse é um medo muito forte, muito presente também nas mensagens que eu recebo. Porque, eu até topo trabalhar em survival job uns 3 meses, 6 meses, mas eu preciso achar um emprego na minha área porque eu amo a minha profissão, blá 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 blá, e tenho medo de... Isso acontece muito com professores, advogados, médicos, engenheiros, que eventualmente vão chegar aqui e vão precisar trocar de área, né, Adri? Essas pessoas têm muito medo de não conseguir seguir a carreira que eles começaram no Brasil. Porque são profissões regulamentadas, né? São profissões regulamentadas, aí fica um pouquinho mais difícil. São pessoas normais, né? Pessoas que têm medo de trocar de profissão, não são loucos que nem certas pessoas. E eu acho que esse tipo de medo, ele te engrandece, te fortalece também, né? Pra você se preparar psicologicamente ou financeiramente, pra você chegar aqui e enfrentar esses seus medos, né? Que é de repente não trabalhar na área. É o que eu disse, eu acho que medo é sempre bom, aquele medinho, porque mostra que a pessoa, ao mesmo tempo que ela tem coragem, que pra imigrar precisa muita coragem. Muito. Né? Parabéns, imigrantes. Parabéns pra mim, parabéns pra você. Parabéns. Vai querer, né, se fazer, mas é que precisa muita coragem. E ter coragem no mundo de hoje... Gente, é uma virtude. É uma virtude que tá faltando pra muita gente. Em várias coisas, né? Mas o medo, ele mistura com a coragem pra fazer uma coisa assim meio... Nossa, vou me cuidar aqui, o que eu tenho que fazer ali. Te deixa tratar as coisas com um pouco mais de cuidado, né? Mas não deve deixar as pessoas paralisarem. Porque quando o medo paralisa a gente... Eu acho que meio que atrapalha todos os planos, né? Sim. Aí você já começa tipo, nossa, eu não vou. E um dos medos que é muito comum, além desse que a gente acabou de falar, é o medo da falta dos amigos e da família. Que aí vem... Bem comum também. E aí vem a reboque de um outro medo, que é você não ser aceito na sociedade
para o qual você está se mudando. Não ser aceito pela sociedade aqui. É um medo comum. É um medo comum. Por se tratar de uma sociedade multicultural, e nós brasileiros, a gente não está acostumado com esse tipo de sociedade, né? A gente vive é nos feudos, multicultural, né? dentro da gente. A gente tem vários Brasils dentro do Brasil, mas é tudo brasileiro, é tudo o mesmo brasileiro, povo, é a mesma língua. São os mesmos costumes, independente de você ser do Nordeste, você ser do Norte, você ser do Sul, ser do Sudeste, você tem muita coisa em comum. Muita coisa em comum. Completamente diferente de você ser do Brasil, você ser do México, você ser da China, você ser da Índia, você ser do Canadá. Nossa. E aí vira uma miscelânea de povos e culturas e línguas e aí? E aquele medo de você chegar num ambiente desse... Eu entendo essas pessoas. Eu também tinha esse medo. Sério? Eu também tinha esse medo. Hoje eu tenho outro medo, de não aceitar a sociedade aqui. Faz sentido, né? Sabe, de não... Porque eu achava que ia ser, tipo, super legal, essa coisa multicultural e tal. Até tem que fazer um vídeo sobre isso que o povo tá me cobrando. Eu acho. Que eu achava super legal isso e tinha medo, será que as pessoas vão gostar do meu jeito e tal? Mas hoje eu vejo que eu não gosto de algumas coisas. Mas você sabe que o contrário, mas sabe? Aqui é uma sociedade I don't care, né? Graças a Deus. Em relação a esse medo de não ser aceito, quando você parte para ver outras sociedades dentro da sociedade, aqui em Vancouver, por exemplo, a gente está aqui em Vancouver, a gente vai falar de Vancouver. Você vê que ninguém tem essa preocupação de não ser aceito por outra sociedade. Não. Todo mundo não tá nem aí. O que dá uma calma no coração, né? Porque a gente fica muito tempo aqui, alguns meses tentando, às vezes anos tentando, nossa, vou me encaixar nesse multiculturalismo, vou tentar fazer amizade com os chineses, com não sei quem, com os coreanos. E daí você vê que tá todo mundo nas suas bolhas, né? E ok! E na verdade tem um outro medo ligado a esse tipo de coisa, que tem brasileiros que chegam aqui no Canadá com medo de brasileiros. Isso eu já ouvi também. Mas isso eu acho um mito tão grande, assim, de qualquer lugar do mundo. E isso, na verdade, a gente recebe às vezes de clientes ou amigos e tal, do tipo, olha, eu quero que vocês arrumem um prédio pra mim, mas sem brasileiros, eu não quero conviver com brasileiros. Eu acho isso meio elitista. Eu acho isso muito elitista. É muito coxinha. E aí eu pergunto, a gente acaba sempre perguntando assim, ok, mas você quer conversar com quem? Você quer conversar? Não, eu só quero conversar com canadense. Bom, então você precisa mudar em Yellowknife. Você vai pra Yellowknife. Aliás, quem pensa assim, tipo, não quero contato com brasileiros, tem que se atualizar. Que a moda agora não é essa. A moda não é essa. Já que vocês seguem moda agora não é essa. E aqui quem vem pro Canadá, o perfil de brasileiros que vem pra cá, gente, posso garantir pra vocês, tudo gente boa, da melhor qualidade. É verdade. Isso é uma coisa positiva da sociedade que está sendo construída aqui pela sociedade brasileira, né? Sim. Então, são pessoas com formação, pessoas com um background profissional gente legal. Friendly mesmo, gente né? friendly. Que honram a nossa fama de gente legal, bacana, carinhosa, querida, né? Aberto. Faladores, que gosta de festas, que se ajuda. Eu acho que isso é legal. E como qualquer lugar do mundo sempre vai ter a massa podre, né? Mas isso em todos os povos. Isso é normal. Agora, achar que vai vir aqui, eu acho também que isso está acabando. As pessoas estão vendo que os brasileiros precisam mais se unir, seja lá ou seja aqui, qualquer lugar do mundo, porque senão não dá, né? Acabar com a história do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Não conhecia essa. Você não conhece essa? Vocês conhecem essa? Deixa no comentário aí. Farinha pouca, meu pirão primeiro, ótimo. Né? Então, gostei. Cada um por si, né? Puxa pra lá, puxa daqui. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre brasileiros que prejudicam brasileiros. Quem não viu, veja lá, que é muito triste. É um drama. E é engraçado que você vê um tipo de comportamento desse na sociedade brasileira fora do Brasil e você não vê um comportamento desse em outras sociedades, como indianos, coreanos, chineses. Eu falo isso no meu vídeo. Europeus, eles se matam entre si, mas falam tudo na cara um do outro, não puxa o tapete. Pois é. E a gente, enfim, infelizmente é isso. Um outro medo que a gente vê muito, aí puxando a sardinha agora pro nosso lado, assim, naquela busca de imóvel, né, incansável, é o medo de andar alto ou o medo de andar baixo. Dos apartamentos. Dos apartamentos Tem mais... isso? Tem.
Mas por quê? Tem gente que não quer morar nos ground floor, por exemplo. Pessoal, ground floor é aquele apartamento no nível da rua. Não chega a ser um basement? Não chega a ser um basement, ele é no nível da rua mesmo, né? Você entra na portaria do prédio, o apartamento tá lá. Tem gente que não gosta desse tipo de apartamento com medo de invasão, de quebra de janela, mas não, é muito gente, inseguro. Isso não precisa ter ou então medo. invasivo. E é engraçado que muita gente pergunta pra gente assim: ah, mas a pessoa vai estar passando na rua e vai me ver comendo dentro de casa. Ela nem vai ligar pra você, você pode estar pelada, que ela nem vai te olhar. Pelado mesmo, assim, então você pode ficar despreocupado em relação a isso. Tanto que aqui Vancouver a arquitetura que predomina é toda de vidro nos prédios. É muito, muito vidro transparente, você vê tudo, Você passa em downtown aqui, né? Você passa, você vê as casas das pessoas. Você se vê você gente tiver escovando curioso, os dentes, você vê gente fazendo janta. Ninguém tá nem aí porque a cultura não é de voyeur, né? Vou lá olhar o que você tá fazendo. Cada um cuida da sua vida. Eu fico imaginando essa vidraiada toda no Brasil. Nossa Senhora. Ia ser um tal de gente ficar stalkeando os outros. Né? E filmando, nossa, que medo. Mas aqui não tem janela indiscreta, não. Não, tá? não tem. E o outro, o medo de altura, normalmente por conta de filhos, né, de neném, Sim. de crianças pequenas, que aqui você não pode colocar aquelas telas, cercas. Muita gente me pergunta isso, não pode. Não pode. Nem pra pet, nem pra gatinho. Em Toronto pode, sabia? Em Toronto pode? Em Toronto pode. Aqui não pode. Olha só. Enfim, pra gatinhos, pra cachorros, pra criança. Então tem muita gente que tem medo de alugar um apartamento no andar alto em função disso. Entendi, porque às vezes o cachorro já tá velhinho, o gatinho já o gato, não dá pra ensinar mais. Pois é, e aí o gato não tá acostumado e tudo mais. Sim, sim, faz sentido. Porque no Brasil as pessoas estão muito acostumadas com essa telinha, Sim, né? é cultural, né? Assim como não ter apartamento no primeiro andar do prédio, né? No Brasil a gente não tem esse apartamento, é raro. Né? Normalmente ele já começa... Isso tudo me fez lembrar de uma coisa que eu acho que também se a pessoa tá vindo pra cá, ela tem que estar aberta a essas mudanças e que ela não vai morrer. E aí tem um outro medo, que é o medo de mudança de cultura. Então assim, tem muito... De mudar a sua cultura. Mudar a sua cultura, o seu mindset, né? A gente fala bastante de mindset, né? Então, olha, que a pessoa vai mudar muito, porque a viagem no autoconhecimento aqui você sai outra pessoa. Você chega uma pessoa, você vai outra pessoa. Você se transforma de um jeito muito rápido, assim. Agora, mudar a sua cultura, não sei se eu entendi esse medo. Tem gente que tem medo de mudar a forma com que ela age com as coisas, a forma com que ela vê as coisas. Dependendo da pessoa, até é bom que mude. Né? Por que não, né? Por que não? Tem gente, por exemplo, que, sei lá, é homofóbico no Brasil, chega aqui, não tem nem como ser. Vamos trazer os políticos aqui, alguns políticos, né? pra Vancouver. Tem até mesmo a história de, não quero contato com brasileiro. Né? Fatalmente isso vai chegar Nossa, é verdade. Eu já ouvi vários relatos de pessoas dizendo que, tipo, caiu a cara porque chegou aqui com pensamento e depois... Isso é legal, Sim. Evolução, né? Isso mostra... Bom, se o ser estiver aberto para evolução, né? Eu acho que faz sentido. Não são todos que estão, mas eu acho que a mudança para cá, ela faz parte de uma mudança evolutiva, né? Vamos dizer assim. Totalmente. Porque não é só um país de primeiro mundo, é um país inclusivo. É um país que está meio fora da curva. Se você pegar e comparar com os países da Europa hoje, com os Estados Unidos, o Canadá está totalmente fora da curva. Totalmente fora da curva. Ele está indo para um outro patamar. Então quem vir para cá tem que... Tem que dançar conforme a música. Tem que dançar conforme... E pegar o melhor, né? E eu não sei se você teve esse medo. Eu tive um pouquinho. Mas muita gente tem, que é o medo do idioma. Ah, sim. Tem até hoje. Até hoje. Você sabe tenho medo, sabe do que? Eu tenho medo de reuniões com vídeo... Você tem medo de falar o telefone? Audioconferência. Medo de falar o telefone. Principalmente com barulho chiado, coisas que atrapalham. Você sabe que algumas vezes eu até desligo o telefone, que eu fiz que não entendi. Que ótimo! Sério? Porque às vezes... Alô? Oi? Então, Oi? às vezes dependendo do que você tá fazendo, você não tá com a chave ligada, né? Pra você receber aquela ligação. Aí você recebe aquela ligação assim, e de repente a pessoa
passa a primeira marcha ali, começa a desembestar a falar, daí você não entende, Lé com Cré, aí eu, opa, pera aí, já posso te ligar daqui a pouco, pum, já desligo, daí eu respiro, finge um desmaio. Daí, opa, tô sem sinal, daí eu já relaxo um pouco, me preparo para aquela ligação e ligo. Isso é uma técnica legal. Tem uma outra técnica que alguns amigos meus usam, que é assim, quando eles estão procurando emprego e não estão com inglês bom ainda, eles recebem a ligação, ficam felizes, porque, ai meu Deus, é alguém que viu meu resumê, né? Não atende na hora, deixa cair na caixa postal, que até mostra que você está ocupado, né? Sim, né? Tá numa reunião, né? Tal, alguma coisa assim. Tá procurando trabalho. E aí os canadenses sempre deixam um recado. Sempre vão deixar. E aí você tem tempo de ver de onde é. Ai meu Deus, é aquela vaga. Qual é a empresa que você aí você e tal. Liga de um lugar silencioso. Às vezes você tá tipo no meio do trânsito. Sim. E aí aumenta a dificuldade de você entender, Sim. né? Às vezes você pode ir mal numa entrevista por telefone porque você não tá ouvindo. Você não tá ouvindo. Às vezes nem em português. Vai lá na Paulista lá receber uma ligação de... Você não consegue. Vai ter barulho do mesmo jeito. Então tem uns truquezinhos que no começo... Mas eu entendo esse medo. É, verdade. Tenho medo também de urso. Urso, eu super tenho medo de urso. Tenho medo de urso. Não me convidem para acampar, porque eu morro de medo de urso. Você sabe que tem gente que quer morar em North Vancouver e aí mais fala assim, mas e o urso lá? Tem? Não, tem. Tem urso. Sim, tem. Sim. Ah, não, então não quero. Não, mas não é muito dentro da cidade não, gente. É lá perto da montanha. Ai, mas a gente vê todo dia nas notícias, o urso na piscina, que o casal chegou e o urso tava na piscina Os lá. ursos, né? Os filhotinhos, né? Eram os cubzinhos lá. Gente, eu acho que eu tenho um troço. Eu gosto de ver o urso bonitinho lá no habitat dele, pela foto, né? Pela National Geographic. É, né? Discovery Channel. Adoro os fofinhos, mas não... Nossa! E tem um medo que é engraçado até de pensar assim. Provavelmente você já deve ter recebido várias mensagens disso. E a gente já respondeu isso numa pergunta. Que é o medo do terremoto. Gente, o terremoto! Você tem medo do terremoto? Não. Já falei para os meus seguidores, inclusive, que eu não tenho. Mas você já tem um ponto de encontro? Então, eu tava combinando com meu marido, ele comprou um rádio, sabe? Porque além dele gostar de... sabe esses rádios de... E ele falou, eu falei, por que isso que é isso, tal? É porque se acontecer um terremoto, a gente tá preparado. Ele é ultrapassado nada, porque se acontecer um terremoto, o que você vai fazer com o teu iPhone? Não vai fazer nada. Você vai ficar lá no Instagram, oi gente! Vai fazer story lá, oi, aqui ó, tô aqui. Não vai ter jeito, ele falou, isso aqui é a única coisa que vai nos salvar. Mas realmente tem que ter um ponto de encontro. Tem que ter um ponto de encontro perto da sua casa, enfim, combina com os familiares, com os amigos e tal. Mas olha, a probabilidade disso acontecer aqui em Vancouver é pequena, né? Por isso que eu não tenho medo. Na verdade, esses dias deu um tremorzinho, tem vários tremores pequenos. Tem vários pequenos. Toda hora acontece tremores pequenos. Mas você já sentiu? Eu tô aqui já. Primeiro ano que eu tive aqui, teve um de 4.5, foi meia-noite e pouco. E daí, tipo, nossa, eu achei que eram as janelas que estavam batendo. Eu tô começando a ficar com medo desse tempo. Não, teve amigos nossos que moram em casa de madeira, predinho de madeira, que caiu coisa do armário. Caramba. Sim, isso foi 3 anos atrás. E teve um mês passado, que eu até postei no meu Instagram, nos meus stories. Alguém sentiu, aí depois eu vou... Que uma dica para quem quer acompanhar os earthquakes, vai no Twitter e acompanha. Earthquake BC, Earthquake Canadá, Estados Unidos, tem vários. E daí cada abalo sísmico que dá, eles dão lá a magnitude, aonde foi, previsão de tsunami, blá. Na verdade, assim, os especialistas dizem que daqui até 100 anos pode acontecer um terremoto a qualquer momento, esse grande que eles chamam de Big One, que pode arrasar com a cidade e tal. Eles fazem alguns treinamentos com caminhõezinhos, né? Sim. A primeira coisa que tem que fazer é ir para debaixo de uma mesa e salve-se quem puder, rezar, né? Debaixo da mesa e também aqueles batentes de porta, né? Que você tem que ficar ali. E tsunami não dá aqui porque... Por conta da ilha, né? Da ilha Vancouver Island, que protege a gente. Então lá ficaria arrasado, coitados. E aqui Mas não. Aqui, então acho que a English Bay é um grande ponto de encontro. É um ponto bom de encontro. Você tem ponto de encontro com a sua esposa? Tenho, que é a Nelson Square aqui do lado. Aqui na frente? Aqui na frente.
É bom que não tá rodeado por prédios grandes, né? Verdade. É uma área central aqui em Downtown. Brasileiros, a gente pode fazer um networking terremoto aqui na Nelson Square, hein? Eu acho uma boa ideia fazer um barbecue de terremoto um encontro de brasileiros todo mês ali. Todo mês pra gente firmar o ponto de encontro de terremoto. Tá por mim fechado. Vamos? Né? Fechado. É porque a gente se você não levar isso no humor, você fica louco, né? Você não nem... É engraçado porque muitos brasileiros moram em cidades super perigosas no Brasil. Sim. Com estatísticas horrorosas de bala perdida, de assalto. Sim. E aí vem pra cá e se apega em números de eu não moro no andar tal, não moro no andar... tenho medo de homeless. Tenho medo de homeless. Esse é um outro medo que eles têm muito aqui. Aqui é um parque de diversões perto do que a gente vive no Brasil. Nossa, demais. Então assim, não fiquem com esse medo. Mas eu entendo por um lado, porque assim, já que tô fugindo da faixa de Gaza, né? Pois é. Eu quero ir para um lugar qualquer coisa que esteja perto disso me aflige, né? Mas depois que você começa a viver aqui, você vê que a paz é tanta, a segurança é tanto, que esse medo se perde, sabe? Esse medo de ter alguma coisa parecida. E claro que qualquer lugar onde tem pessoas vai ter treta. Sim, né? Eu acho que... Então vai ter alguns probleminhas, sim. Mas é um parque de diversões. É um parque de diversões. Não tem comparação. Não tem. É só vocês pegarem os jornais locais, verem as estatísticas, compararem. Estatísticas de morte, de assalto, né? Esse tipo de coisa nem se compara, né? Então eu acho que o medo da violência em si, que muitos brasileiros têm quando vêm pra cá, né, principalmente para cidades grandes, né, como Vancouver, como Toronto. Tem algumas regiões aqui que nos grupos de Facebook dos brasileiros sempre falam que é mega perigoso e tal. Gente, mas o mega perigoso não chega nem perto do lugar mais seguro que tem no Brasil, de qualquer das grandes cidades que a gente tem lá hoje, né? É verdade. Em termos de estatística, então, nem se fala. Não, disso dá pra ficar tranquilo. Bom, se a gente for falar, tem uma lista de medos, né? Deixa aí os seus comentários, qual medo vocês têm, ou quais medos vocês mais têm ao imigrarem. E a gente pode responder aqui, né? Os próximos medos, a gente pode comentar aqui uma acalmada no coração de vocês. Verdade. Ou piorar, né? Pode piorar o medo. Deixa comentário, deixa o medo aí, que a gente vai comentar. Deixa o seu medo aí e vai tocando sua vida, porque não tem nada, eu acho que assim, uma coisa que fica, a mensagem que fica deste vídeo, para mim, o brasileiro é tão... tem tanta casca grossa, né? A gente é tão preparado para tanta coisa que eu acho que os nossos medos são bem diferentes do First World Problems. Sim. Né? White People Problems, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente tá bem preparadinho, com exceção de algumas pessoas, talvez. E isso responde o medo de não conseguir o trabalho, o medo de não conseguir uma casa legal, o medo E tem gente que tem todos esses medos aí, chegam aqui, nossa, a pessoa dá de 10. Verdade. A gente está preparado, né? A gente viveu... tá sangue bom, a gente viveu anos e anos e anos numa sociedade com muita dificuldade, onde se faz... Sim. Onde se faz muito mais com menos, né? E não é a realidade... Tem que ficar com o olho nas costas o tempo todo. E não é a realidade daqui. E aí quando a gente chega aqui, a gente é muito bem visto, muito bem aceito, em função dessa nossa característica de superação dos nossos medos, né? E a gente valoriza muito mais tudo que tá aqui, mais do que as pessoas que já estão aqui, né, desde pequenos. Então, acho que isso é uma coisa legal, né, da gente ter um presente diário, assim, uma surpresa diária de coisas boas. Que é isso, né? Obrigada! Obrigado a você! Espero que você supere o seu medo de agulha. Eu vou tentar superar o meu medo de urso e de aranha marrom. Tá bom, gente? Obrigada por assistir. Compartilha esse vídeo com quem você gosta. Me segue lá nas redes sociais, quem não me segue ainda. Um beijo e até a próxima. Tchau! Na verdade eu tenho um grande medo. Qual medo? De voltar pro Brasil. Você também, né?